Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar um novo conteúdo, vou gravar mais umas aulas para vocês. Vou gravar vídeos pequenos, parciais, para vocês não ficarem com vídeos muito chatos, tá? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com perspectivas. Então, vamos ver algumas coisas de perspectivas para depois a gente entrar no conteúdo de vistas ortográficas. Esse conteúdo é o nosso último conteúdo remoto, tá? Então, vamos tentar caprichar, tentar fazer da melhor maneira possível para vocês. Eu vou compartilhar um PowerPoint, tá? Vou explicando para vocês, vou passar alguns exercícios e também vou compartilhar com vocês um PDF desse PowerPoint que eu vou apresentar, tá? Na verdade, agora, a gente deixa um pouquinho de lado o desenho bidimensional que a gente estava fazendo até agora, que era com 2 dimensões, e parte para desenhos com 3 dimensões. Isso é, a gente vai começar a trabalhar com largura, altura e profundidade, tá? Então, antes a gente trabalhava com largura e altura nos desenhos bidimensionais. Agora a gente vai trabalhar largura, altura e profundidade ou comprimento, tá? Então, os desenhos ficam um pouco mais complexos, tá? Mas eles vão nos ajudar muito para a nossa próxima etapa, que será presencial, tá? Que é a parte do projeto arquitetônico. Então, essa é a última etapa antes da gente entrar na questão do projeto arquitetônico, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Só um pouquinho. Bom, então a primeira coisa, vocês estão enxergando aí, né? Depois eu vou revisar. Vou me colocar aqui bem no cantinho. Então, perspectiva é o quê? Perspectiva é uma representação que mostra os desenhos, os objetos, tenta representar eles como a gente enxerga eles. Isso é em 3 dimensões, tá? Existem vários tipos de perspectiva, existem várias metodologias para desenhar. Nós vamos nos ater a uma delas, mas eu vou explicar para vocês como são as outras. E nós precisamos desta uma para entender as vistas ortográficas, que depois vão nos fazer entender o projeto arquitetônico, tá? Esse primeiro vídeo eu vou fazer só do geral da perspectiva, e depois eu vou fazer um videozinho da perspectiva cavaleira e depois da perspectiva isométrica, tá? Então, é possível na perspectiva fazer o quê? Ter 3 medidas, tá? O que a gente tinha no desenho que a gente fez agora, que vocês fizeram a cotagem? Vocês tinham a cotagem da largura e do comprimento, tá? Então, isso poderia ser altura e comprimento, mas então, enfim, a gente tinha 2 medidas, né? Na perspectiva, a gente vai ter 3 medidas, mas o que vai acontecer? Não vai ser um objeto tridimensional, como uma caixinha assim, né? Ele vai continuar sendo um desenho bidimensional, tá? Só que ele vai ser um desenho num espaço bidimensional, desculpa, ele vai continuar sendo um desenho num espaço bidimensional. Então, eu vou representar graficamente esses 3, né? Essas 3 distâncias. Então, largura, profundidade e altura. Eu vou estar representando essas 3 coisas, tá? Então, assim, como é que a gente faz isso? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, é que a gente imagina que exista a pessoa que está enxergando, tá? Um plano de projeção, que nesse caso que está desenhadinho aí, o que a gente chama de épura, tá? E eu estou olhando para um objeto que está atrás desse meu plano, que vamos fazer de conta que ele é de vidro, e eu estou tentando representar do jeito que eu estou enxergando nesse plano, tá? Então, por isso que a gente planifica, tá? Esse desenho, certo? Bom, vamos falar um pouquinho das perspectivas. Então, os sistemas de projeção, eles nos trazem perspectivas diferentes. Então, assim, esse sistema de projeção é isso aí, é um plano de projeção, tá? Então, eu projeto esse desenho em um plano de projeção. Dependendo do jeito que eu fizer isso, eu vou ter resultados diferentes, tá? Então, eu tenho um tipo de perspectiva, que é aquela perspectiva que chama perspectiva cônica, que é aquela bem bonita,
tá? Que quando vocês forem ver, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, bem prático. Em termos de projeto arquitetônico, em desenho arquitetônico, aquelas propagandas que tem de prédios que são bem, parece de verdade, mas é uma perspectiva feita no computador, né? Essa é a perspectiva exata ou rigorosa, tá? Então, elas são bem parecidas com o nosso olho. Tem 3 jeitos, basicamente, que a gente faz. Eu vou pular essa parte aqui, assim. Que é com 1 ponto de fuga, com 2 pontos de fuga ou com 3 pontos de fuga, tá? Então, são coisas bem simples, bem básicas, que são utilizadas. Então, o que eu vou fazer de atividade para vocês? Que vocês me mandem no Classroom, isso para a presença, tá, gente? Um tipo de perspectiva cônica, alguma imagem de perspectiva cônica, tá? Então, vocês já sabem, o que é uma imagem de perspectiva, o que é uma perspectiva cônica? Aquela que mais se assemelha ao olho humano. Então, é aquela perspectiva que vocês vão ver que é bem igualzinho, igualzinho, igualzinho. O que vocês vão fazer? Entra na internet, pesquisa, tá? E manda pelo Classroom, que isso vai valer como atividade 1, tá? Então, essa vai valer como uma presença de uma aula, ok? De uma aula, não, de um encontro, né? São 2 aulas. Certo? Vamos lá. Aqui tem uma imagem, ó, bem simplesinha, com 1 ponto de fuga, tá? Que é a perspectiva que a gente usa para algumas coisas, com 2 pontos de fuga. E com 3 pontos de fuga, a gente usa para quando a gente quer aumentar um pouquinho, parecer maior, né, no nosso olho, tá? Então, com 3 pontos de fuga, tá? Então, essa é a primeira parte da perspectiva número 1. Pronto. Acabou? Uhum.